Olá, peregrinos! Como é que está a jornada? Firme? Eu tenho falado ultimamente em vários canais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, a respeito do poder da grande comissão. E algumas pessoas estão me acompanhando, algumas pessoas fazem perguntas, e, na verdade, esse tema ele é bem abrangente. Por quê? Porque ele envolve uma série de restaurações. E por que eu chamo restaurações? É porque a igreja, no longo dos últimos anos, vem passando por uma modernização, uma forma de adequar a realidade moderna com os princípios e práticas do Novo Testamento ou da Bíblia. E é sabido que nessas tentativas de modernizar o que está registrado na palavra de Deus, as pessoas cometem erros, fazem certas adaptações, tiram algumas verdades e colocam algumas fantasias, criam certas formas fáceis de se praticar algo que muitas vezes vai contra ou vão contra aquilo que realmente Jesus, como o Senhor, havia determinado que se fizesse ou se praticasse. E quando eu falo sobre reconstruir sobre ruínas, como você pode ler aqui, é uma tentativa de despertar a mente dos meus ouvintes, das pessoas que me seguem, dos irmãos que cruzam o meu caminho e de outras pessoas que não frequentam nenhum tipo de denominação, a que pensem, a que analisem, a que sejam despertadas para algo que está debaixo dessas ruínas no longo da história. O Novo Peregrino tem essa proposta de reconstruir sobre ruínas. E vocês sabem que na reconstrução de uma cidade, ou de uma casa, ou de uma região, é preciso escavar, é preciso tirar aquilo que foi colocado por cima dos fundamentos, dos alicerces daquela cidade. E na medida que se escavam, na medida que fazem essas escavações, vamos encontrando verdadeiros tesouros, verdadeiras obras de arte que as pessoas não fazem ideia ou não faziam ideia até descobrir. E esse tema, o poder da grande comissão, tem a ver com algo que, infelizmente, nos últimos anos, a igreja perdeu. Hoje se usam todas as ferramentas disponíveis na mídia, disponíveis nas livrarias e nos mercados, e tentam usar essas ferramentas para convencer as pessoas sobre uma doutrina, sobre os fundamentos de uma denominação, ou as ideias de um líder, ou, entre aspas, dos apóstolos e dos patriarcas modernos, ou dos reverendos, ou dos grupos que se achem ou se acham donos da verdade. Então, é uma batalha
Não é fácil. Não é fácil porque, primeiro, que eu não quero convencer ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu tenho me intitulado como carteiro apenas. Sabe como que é um carteiro, né? Que ele passa, vem dentro na cidade, vem na frente das casas e ele vai entregando cartas que alguém endereçou para aquelas pessoas. Pois eu creio que Deus tem endereçado cartas e mensagens a muitas pessoas. E eu não sei quem são essas pessoas, porém essas cartas passam por mim e eu tenho a responsabilidade de entregá-las. É por isso que eu as entrego. Não tenho aqui nenhuma pretensão de atacar este ou aquele. Como dizia um amigo nosso, que o fato não é quem está errado, mas o que está errado. Essa frase eu ouvi do Manuel Rocha, aqui dos Estados Unidos. Ele dizia numa de suas pregações, falando inclusive sobre restauração da verdade, que nós não temos que nos preocupar com quem está errado, mas o que está errado. Porque quando descobrimos algo que está errado, não importa quem está praticando, essa pessoa ou essas pessoas vão olhar e vão comparar e vão dizer, opa, eu estou fazendo algo errado. Então, sem preconceito, sem menosprezar ninguém, a gente segue entregando cartas. Eu sou um carteiro. E o objetivo é realmente despertar a mente dos irmãos. E como eu tenho me debruçado, mergulhado, indo a fundo em conhecer a palavra mais e mais, e olha que já fazem quase 61 anos que eu estou estudando a palavra de Deus. Eu vivo para isso. Mas a grande beleza de tudo isso é que eu descobri que cada dia eu tenho algo novo nas minhas mãos. É fantástico. Eu me lembro de um amigo nosso, Ivan Baker, que já está na glória. Ele dizia assim, que ele se referindo mais ao Apocalipse, ele dizia assim, que o Apocalipse é como você entrar numa casa cheia de portas e você não sabe o que está dentro da sala e você só vai saber quando você pega uma chave, abre a fechadura e entra naquela sala, então você descobre o que tem. Eu me lembro de uma viagem que fizemos, Eneida e eu, Eneida é minha esposa, fizemos uma viagem na Inglaterra e a gente foi em alguns castelos, né? Fantástico. Eu gostei muito. E era interessante, porque a gente vai peregrinando dentro daqueles castelos e vai descobrindo, sala por sala, a história daquele castelo, a história das pessoas que viveram ali, as informações ficam assim que vindo aos teus olhos, né? E os guias vão ali nos ajudando a ver tudo isso. Pois muito bem, esse é o nosso trabalho. Somos como guias dentro dessa peregrinação no tempo para poder desvendar alguns tesouros escondidos. E para mim tem sido fantástico. Por quê? Porque quando eu pego a palavra de Deus e eu me dei ao luxo, está aqui, eu tenho uma Bíblia, velhinha. Essa Bíblia, inclusive, ela está toda arriscada.
toda riscada, como vocês podem ver, toda riscada aqui, ó. E uma das cartas está todo riscado, mas eu não consigo deixar essa Bíblia, né? Fantástico. E pois sim, quando eu estou lendo, eu descubro nessa mesma Bíblia que eu leio há 60 anos, eu descubro coisas novas. E a isso eu chamo de revelação. Gente, eu vou dizer algo para vocês. Vou dizer algo simples, mas verdadeiro. Você pode entrar dentro de uma biblioteca. Eu tenho muitos livros, como você pode ver ali atrás, eu tenho muitos livros aqui, tenho aqui em cima, na outra prateleira aqui, e já joguei muitos livros fora, e já dei muitos livros. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, onde nós encontramos a fonte de sabedoria, é incrível. Isso aqui é vivo. Alguém disse assim, mas é um livro. Vocês não sabem a beleza, a maravilhosa graça de Deus que vem quando você lê. Quando você toma isso com o coração de discípulo. Não estou falando aqui de estudioso, de crítico, não. De alguém que quer fazer a vontade de Deus. Você pega a Bíblia aqui e você então começa a ler. E no outro dia você volta a ler a mesma coisa. Sabe o que acontece? Novas verdades, novas revelações. Oséias, profeta, lá do Antigo Testamento, dizendo, falando do Senhor, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento não é entrar numa livraria e fazer estudos, ir para um seminário e receber um monte de instrução. Eu vou dizer uma coisa a mais para vocês. A oração do Pai Nosso, que os católicos chamam de Padre Nosso, na oração do Pai Nosso, uma das frases diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que significa para mim isso? A comida que eu comi ontem foi para ontem. A comida que eu vou comer amanhã, vou comer amanhã. Mas hoje eu preciso me alimentar dessa palavra. Uma correlação com o maná lá no deserto, que não podia ser guardado para o dia seguinte? Pois muito bem. Eu digo para vocês que todos os dias, quando você pega a palavra de Deus e você medita nessa palavra, e em oração você recebe a revelação do Espírito Santo, aquilo te anima, aquilo te levanta, aquilo te dá um entusiasmo para viver aquele dia, para fazer a vontade de Deus, e você vai abençoar as pessoas que cruzam o teu caminho. Se há uma coisa que nós não podemos jejuar, é da palavra de Deus, o pão nosso de cada dia. Nós temos que comer esse pão, nós temos que beber da água que vem dessa fonte. E é Jesus. E é Jesus. Agora, não me explique, porque eu não tenho explicação, ninguém tem. Mas uma coisa é certa, o que foi deixado para nós vem dos lábios dele, vem do coração dele. Então nós precisamos entrar a fundo nisso para conhecer, de fato, mergulhando nessas águas profundas, conhecer de fato a vontade do Senhor para os nossos dias. E esse tema que eu tenho chamado de a grande comissão, porque todos sabem que Jesus deu uma ordem, ide fazer discípulos de todas as nações, coisas assim, ide pregar o evangelho a todo mundo.
E isso tem sido repetido. Alguns pegam isso e falam assim, não, eu tenho que pregar o evangelho. Então vai para a África, e vai para a Rússia, e vai para os países africanos, e vai por aí afora, como missionários. Espera. A palavra do Senhor e a ordem do Senhor, essa comissão, que eu chamo de a grande comissão, não é uma ordem para alguns, para os especialistas, os evangelistas, os apóstolos, os pregadores de elite, os líderes de comunidade, aqueles que vão para seminários se preparar para obedecer uma ordem. Ridículo! Ridículo! Jesus estava ali diante de pelo menos 500 pessoas. Estavam os seus discípulos mais próximos, estavam os 70, estavam os 120, estavam os 500, e era um grupo que iria ver Jesus subir. Marcos, Mateus e Lucas registraram esse momento. E se nós pegarmos Marcos e lermos o que Marcos escreveu, vamos ter uma visão do que Marcos teve. Quando você pega Mateus, você tem outra visão. E quando você pega Lucas, ele tem outra visão. Particularmente, eu resolvi juntar os três. E o texto de Mateus é Mateus 28, 19 a 20, Marcos 16, 15 e Atos 1, 8. Quando eu pego esses três textos, eu juntei esses três textos que eu vou ler para vocês agora, antes de seguir falando sobre o que a gente vai falar, e hoje eu não vou terminar, obviamente, isso aqui é apenas uma introdução. Mas vamos ler. Ide por todo o mundo e expulsai os demônios, libertai os oprimidos, curai os enfermos e pregai o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Os que crerem e se arrependerem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aos que forem batizados, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É uma síntese, é um resumo dos três. É uma pergunta que deveria nos inquietar sempre. Por que é que nós somos salvos? Para quê? Há um grupo que vai dizer, para não ir para o inferno. O outro vai dizer, para ir morar no céu. Para ter os meus pecados perdoados. Eu sou salvo para participar da família de Deus, para ser filho de Deus. Tudo bem, tudo está muito joinha. Alguns dizem assim, eu sou cristão agora. Outros vivem para cantar e louvar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não fomos salvos para isso. Apenas. Isso são coisas óbvias que vão acontecer. Se você está salvo, você vai para o céu. Se você está salvo, você pode louvar a Deus. Você é filho de Deus. Mas Deus nos salvou através de Jesus
para uma comissão, para uma grande comissão. E essa ordem de Jesus, ou esse mandamento de Jesus, no dia em que ele foi elevado às alturas, que chamamos de a exaltação de Jesus, depois da morte, ressurreição e dos 40 dias que ele passou aqui ainda com os seus discípulos. Essa ordem, ela é tão abrangente que nenhum de nós pode ficar, como diria, sem tomar uma atitude, indiferentes, a menos que não tenha recebido revelação. E se você receber essa revelação hoje, a tua vida vai mudar. A tua relação com as pessoas que vivem ao teu redor vai mudar. O que você faz no trabalho e como faz, vai mudar. Se você pegar essa revelação, se você tiver essa revelação sobre a grande comissão, você vai entender que não existe outro motivo para viver nesta vida a não ser para cumprir essa ordem de Jesus. Eu fico imaginando se todos numa congregação de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, ou 5 pessoas, ou 12 pessoas, eu fico imaginando se todas elas receberem essa revelação, a revolução que vai haver na cidade onde elas estão. Ninguém vai precisar mais depender de propaganda, de campanha, de programas de rádio, de televisão, de internet. Ninguém vai precisar mais disso. Por quê? Porque todos vão estar envolvidos nessa dinâmica de vida que eu chamo de estilo de vida. Algumas pessoas são preconceituosas com grupos diferentes, que chamam de seitas. E eu fico até constrangido em dizer isso, porque eu já fui preconceituoso. Mas tem muita gente por aí que, em nome da sua fé e da sua doutrina, está fazendo mais do que a maioria. Estão pagando um preço para defender o que eles creem. Mas a tristeza é que poucos têm revelação sobre a grande comissão. O fato desse ensino constar nos 3 evangelhos de Marcos, Mateus e no livro de Atos, como se fosse um agregado dos demais livros do Novo Testamento, ressalta essa importância, gente, daquele momento sagrado de Jesus com seus discípulos. E quando você receber revelação sobre isso, você não vai ser mais a mesma pessoa, não vai ser mais o mesmo crente. Você não vai ser mais o mesmo seguidor, frequentador de reunião. Eu gostaria de pedir a vocês que nos próximos dias vocês estejam relendo esses 3 escritos de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 28, 19 a 20. Vou deixar registrado aí. Marcos 16, 15 e Atos 1, 8. Se você
não estiver inserido dentro desses textos, de duas uma. Ou você não se arrependeu, não se uniu a Cristo, isso é sério, depois de falar mais sobre isso. De duas uma. Ou você não, ou você se arrependeu, está em Cristo e não teve ainda revelação das verdades inseridas aí para a tua vida, para você. Então eu quero sugerir a você, incentivar a você a que entre nesses textos com oração, em oração, com sinceridade, não como, deixa eu ver aqui se o que o Roberto está falando é verdade. Deixa eu comparar. Não. Vá como criança. Vá como alguém que deseja o verdadeiro leite. E, sabe, entra no teu quarto, fala com o Senhor, leia novamente. E eu quero dizer que essa palavrinha que está logo no começo, que fala assim, ide. Conversando inclusive com a minha esposa recentemente, ela me fez lembrar sobre isso. Que esse ide dos originais é um presente contínuo. Não é ide como um dia eu vou. Alguém tem que ir. Não. Indo. É um estilo de vida. Nós fomos chamados para ir. E indo, devemos fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. O novo peregrino. Você é um peregrino como eu, como diz a palavra. Somos forasteiros, somos peregrinos aqui na terra. E como peregrinos, nós temos que caminhar. Nós vamos em direção a um alvo. E indo, fazemos isso, mais aquilo outro. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 e Atos 1, 8. Que Deus abençoe você. Que Deus dê revelação a você. Eu desejo do fundo do meu coração que isso exploda dentro de você e que transforme o teu estilo de vida. Queira Deus que nos próximos dias nós vejamos essa mensagem sendo espalhada. E eu peço que você me ajude também a espalhar essa mensagem. Mande para um amigo, para uma amiga, para um irmão. Compartilhe com outros. Esses vão compartilhar com outros e a palavra vai espalhando. Passe essa palavra para outro, tá bom? Pode ser através do YouTube, pode ser por e-mail, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, pode ser pessoalmente, você pode, fazer de várias formas. Dentro de mais alguns dias, nós estamos preparando, nós teremos um e-book. O que é um e-book? E-book é um livro que fica disponibilizado na internet, através de alguns sites específicos que você pode adquirir, que você pode receber, e sobre esse tema, o poder da grande comissão. E quando isso estiver disponível no mercado, eu vou avisar vocês, tá bom? E por que você adquirir o e-book e não simplesmente fazer uma cópia? Por dois motivos. Primeiro, que isso vai revelar
teu interesse em conhecer mais. E segundo, você vai ter um material na mão que vai te ajudar a ir mais a fundo naquilo que estamos falando. E vamos fazer isso, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te convido agora, onde você estiver, a fechar os teus olhos e junto comigo nós temos um momento de oração. Senhor, eu não sei quantas pessoas vão estar me ouvindo, mas eu quero te pedir neste momento, no nome de Jesus, que a tua graça reveladora possa atingir todos os que ouvirem essa palavra. Que todos possam ser despertados para essa realidade. Que todos possam entender o seu papel na grande comissão. Que o Senhor possa abençoar os casais, os pais, os filhos, as comunidades. Que o Senhor possa estender as tuas mãos e revelar a cada um a importância de cada um nesse processo da construção de uma grande família com muitos irmãos semelhantes a Jesus. Abençoa, meu povo. Guarda os peregrinos que estão caminhando nessa mesma direção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenham todos um dia maravilhoso, uma semana abençoada. E vamos na graça do Senhor. Que Deus os abençoe a todos.